Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nós queremos nesta manhã abençoar a vida do teu servo, pastor Darley. Meu Deus, quero pedir a cobertura do teu sangue sobre a família dele agora. Senhor, meu Deus, tudo que leva o nome do teu servo nesta terra, esconde em ti agora. Revela-te a ele neste ensino, ó Pai querido, que os nossos corações estejam abertos para que o Senhor possa falar através dele nesta manhã. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Pode tomar o seu lugar. Fica à vontade aí. Mas esteja agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos falar nessa manhã sobre uma vida de prosperidade. E nós precisamos entender, nós estaremos falando sobre ofertas, sobre prosperidade, sobre riquezas, sobre como adorar a Deus com as nossas posses. Mas eu quero, não fugindo da revista, mas eu quero começar a minha palavra, nosso estudo com João capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei dos pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Aleluia. Queridos, nós vimos o milagre da multiplicação dos pães, uma passagem conhecida por todo cristão, e até os ateus conhecem essa história. Mas eu quero deixar específico, pegar um versículo aqui, que fala o seguinte no versículo 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E aí vem a pergunta que André faz: mas que é isso para tantos? Aquele rapaz, ele ofertou ou lanche ou almoço, mas era o que ele tinha, ele ofertou. E quando nós falamos de oferta, nós precisamos entender o que é oferta. Oferta é aquilo que eu dou para o Senhor a mais. Você entrega o seu dízimo, você devolve o seu dízimo ao Senhor, isso é mandamento, nós precisamos obedecer. Mas oferta é algo que eu dou a mais, como expressão do meu amor e gratidão a Deus, sem esperar receber em troca, ou mesmo para mostrar para os homens. Você não pode ministrar a sua oferta pensando: não, eu vou aqui porque quem está passando a salva deve olhar quanto que eu estou dando de oferta e falar depois para os pastores: aquele irmão deu uma oferta grande, vocês precisam orar por ele. Aquele lá não precisa orar muito não, porque deu só uma moedinha de 5 centavos. Não, nós não podemos olhar para os homens quando nós formos ofertar a Deus. E oferta, quando nós ofertamos, ela é uma semente
que você está plantando numa terra fértil. E esse rapaz que nós lemos no Evangelho de João, interessante que João, dos evangelhos que falam sobre essa passagem, é o único que fala sobre esse rapaz, que ministra essa oferta. Agora, você consegue acreditar que esse rapaz pensou por algum momento, falou assim: não, eu vou dar 5 pães e 2 peixes, porque ninguém tem nada para comer mesmo, então eu vou dar, e eu tenho certeza que Jesus vai me chamar lá na frente, falar: gente, olha, esse rapaz aqui doou 5 pães e 2 peixes, por isso vocês estão comendo. De modo algum, queridos. Ele ofertou aqueles 5 pães e os 2 peixes, porque ele sabia que aquilo ali, na mão de Jesus, iria acontecer um milagre, iria alimentar aquela multidão, que aqui fala quase 5.000 homens, mas não se contar as crianças e as mulheres. Então ele sabia que a oferta que ele estava dando iria ser multiplicada, que a semente que ele estava lançando nas mãos de Jesus ia ser multiplicada e ia dar frutos, e ia alimentar uma multidão. E esse é o princípio da oferta, é você entender que você tem uma semente na mão, e que quando você deposita ela, seja no envelope, numa cesta, num gasofilaço, você está lançando a semente nas mãos do Senhor, a semente que Ele te deu, porque o que nós recebemos do Senhor, como o nosso emprego, a nossa renda, o nosso salário, você que é profissional liberal, vendedor, ou você que é funcionário público, mas tem o seu salário, funcionário de uma empresa privada, nós que somos funcionários da administração da igreja, nós temos o nosso salário, mas o que eu e você recebemos no final do mês, é dádiva de Deus, é presente de Deus, é uma semente que Deus coloca na minha e na sua mão. Para quê? Para que nós possamos então pegar essa semente e trazer num solo fértil. Abra sua Bíblia comigo, para a gente entender essa semente, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 10. Aleluia. Enquanto você procura, fala assim: a minha semente, que o Senhor me deu, vai gerar frutos. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Queridos, o mesmo Deus que fez com que Paulo se lembrasse dessa palavra, porque eu quero que você entenda, quando Paulo escreveu isso aos Coríntios, ele estava lembrando do que o profeta Isaías falou no Isaías capítulo 55, quando ele fala que Deus dá a semente, que Deus rega, que a semente cresce, vira uma árvore, dá frutos, para que os animais comam, para que os homens também possam desfrutar. Então, se o mesmo Deus que dá a semente, a natural, você vê uma árvore nascendo ali, e você fala: mas eu passei aqui há alguns anos, essa árvore não estava aqui, cresceu ali, agora está dando fruto. O mesmo Deus que faz com que essa semente natural germine, eu tenho certeza e eu creio nessa palavra, que Ele vai fazer aumentar a vossa sementeira e aumentará os frutos. Queridos, quando você lança a sua semente, quando você lança a sua oferta, que é a semente que Deus te dá, na casa do Senhor, você pode ter certeza que ela será assim como os 5 pães e 2 peixes. Aquele rapaz, ele viu que a oferta que ele ministrou aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, quando Jesus abençoou aquela oferta, ele viu a multiplicação. O que a gente aprende com isso? Que quando eu e você semeamos no reino de Deus, essa semente ela vai multiplicar, ela vai gerar frutos para abençoar outras pessoas. Se você está aqui hoje, queridos, eu quero te dizer uma coisa: se nós estamos usando esse aparelho de som, esse microfone, projetor, toda essa tecnologia, é porque uma oferta foi ministrada. A sua oferta, culto após culto, a sua semente que você vem depositando, mantém toda essa estrutura. A sua semente mantém os trabalhos de obra social da igreja.
Então, quando nós vemos tudo isso, quando nós vemos a aplicação daquilo que nós ofertamos, nós temos que ser gratos ao Senhor, porque nós temos percebido, sim, que temos semeado em terra fértil. Mas quando nós falamos de semente que Deus nos dá, e eu quero, por um minuto, fugir do assunto financeiro, eu quero falar para você que a semente mais importante que nós recebemos foi Jesus Cristo, o Filho unigênito. Porque quando Ele vem e morre em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser gerados como ramos na videira verdadeira, e florescer e gerar novos frutos para o Senhor. Eu e você somos ramos da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. A semente, para ela virar uma árvore, ela precisa morrer, depois ela germina. Jesus precisou morrer para que eu e você pudéssemos ser enxertados nessa árvore, nessa videira verdadeira, na árvore da vida, para que nós hoje pudéssemos dar frutos, não para mim, não para você, mas dar frutos para o Senhor. Quando nós falamos de semente, quando nós falamos de oferta, nós estamos falando de algo espiritual, meus irmãos. Nós não estamos falando apenas de dinheiro, nós estamos falando de reino de Deus. E tudo que se fala aqui em cima desse púlpito, tudo que se fala sobre reino de Deus, não é natural, é espiritual, é sobrenatural, amém? Então entenda que a maior semente e a melhor semente que o Senhor te deu, foi o seu Filho Jesus Cristo, que veio e morreu no seu lugar, no meu lugar. E por isso nós damos frutos hoje. Por isso hoje nós temos o entendimento de pegar a semente e lançar com confiança. Nós não precisamos ter dúvidas que quando nós pegarmos essa semente, ela vai florescer. E quando você oferta na casa do Senhor, quando você lança a sua semente, você está executando, você está exercitando o que a palavra de Deus chama de o dom de liberalidade. Você precisa ser liberal nas suas ofertas. E quando eu falo de ser liberal, não é ser esbanjador. Entenda, ser liberal é ter o coração grato, e ofertar é aquela história, você pega uma nota de R$10 e entrega, aí você fica segurando, puxando, não, entrega e nem olha para ela mais, porque enquanto ela está na sua mão, ela é sua. Quando você coloca na salva, você lançou a semente, ela agora é do Senhor. E você pode ter certeza que o Senhor vai gerar no coração de quem administra as ofertas da igreja o melhor propósito. Amém? Ser liberal, então, é o quê? É ser generoso. Vamos usar o português claro aqui e o goianês. É não ser murrinha, é não ser mão de vaca, é não ser pão duro, é não reter, é ofertar. Pastor, mas eu tenho tão pouco, oferta. Pastor, eu tenho muito, glória a Deus, oferta também. E nós vamos chegar no muito daqui a pouco, tá, queridos? Mas o valor que você tem é o de menos. Seja generoso, seja liberal, oferte com alegria, oferte sabendo que o resultado virá. Amém? Então, alguns comportamentos, algumas atitudes de quem é liberal, de quem lança a semente. Primeiro, deve haver prontidão de vontade. Ainda em 2 Coríntios capítulo 9, nós já estamos, eu espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta. O capítulo 9, versículo 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu estou tão apertado, eu estou passando tanta dificuldade financeira que eu vou dar uma oferta, porque eu tenho certeza que Deus está vendo essa oferta, e a hora que eu sair ali fora, Deus vai incomodar um empresário e ele vai me dar um cheque de R$5.000 à vista. Não oferta não, querido. Se você está ofertando com esse intuito, guarda seu dinheiro, porque Deus falou muito claramente, não por necessidade, eu estou ofertando porque eu quero que vejam a minha oferta, porque aí vão me abençoar com algo financeiro. E ele ainda fala mais também, segundo lhe propôs o seu coração, alegre. Eu não posso virar para você aqui e falar assim, você tem que ofertar agora
todo mês, nesse ano de 2012, para que você alcance a excelência do Senhor, de janeiro a dezembro, você tem que entregar o seu dízimo, mas você tem que ofertar mais R$500 cada culto. Essa é a única maneira de você alcançar a excelência. Ou de você ofertar R$1.000. Essa é a única maneira de você atingir a bênção de Deus na sua vida. Eu como pastor, pastor Salmo, pastor Carlos, Marisete, pastora Juliana, nenhum pastor pode impor para você o quanto você deve ofertar. A palavra foi muito clara, segundo propôs o seu coração. E interessante que, como eu faço alguns contatos da igreja, nós ligamos uma vez para um irmão, e eu falei: irmão, a gente vai ter um evento, né? E conversamos. Eu falei: como que o irmão trata a questão financeira? Ele falou: não, pastor, vocês vão me dar a passagem e a hospedagem com a refeição. Eu falei: não, isso é de praxe. Ele falou: não, e aí os irmãos vão me dar uma oferta de R$2.500. Eu já pensei comigo, então não é oferta, porque se a palavra fala que é oferta segundo lhe propôs o seu coração, e você põe valor, então não é oferta. Eu falei: mas irmão, o irmão vai trazer CD? E fui negociar, explicar para ele como que é a nossa igreja. E aí o irmão falou assim: pastor, por menos de R$2.500 não compensa eu sair de São Paulo. Irmão, então Deus abençoe, muito obrigado, mas fica para uma próxima oportunidade. E assim tem outros cantores, irmãos, que você liga, não, você faz todas as despesas e uma oferta de R$7.000. Não é oferta, irmãos, é cachê. Estou falando isso para que você entenda o que o povo anda falando, que é oferta. Uma outra atitude de quem é liberal, de quem é generoso, de quem está semeando, precisa ter, é que ela deve ser dada com zelo. Está no 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, se você voltar um capítulo. E Paulo, quando ele fala das ofertas da igreja de Corinto, ele está falando de uma igreja que tinha condição de ofertar. E olha o que ele fala no capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ofertar deve ser com zelo, com cuidado, deve ser feita uma oferta com responsabilidade. Do que adianta, queridos? A pessoa entrega, ainda que seja um dízimo, que não é o assunto central da nossa palavra, mas a pessoa vai, entrega um dízimo, ou entrega uma oferta, e você fala assim: não, às vezes nós fazemos, né, as ofertas alçadas, para compra da chácara, para a construção do templo, para o sítio, e isso é bíblico, as ofertas alçadas. Você, movido pela emoção, você fala: não, eu vou dar uma oferta de R$1.000, e faz um cheque, e a sua esposa está olhando do lado ali, fala: de onde você vai tirar? Não, isso aí depois a gente dá um jeito. Espera aí, queridos, você precisa ter zelo, cuidado, você precisa ter responsabilidade na hora de ofertar, porque é o seguinte, nós precisamos crer no milagre de Deus, precisamos, porque o Senhor tem feito milagres. Se for aberta a oportunidade para os testemunhos, principalmente na área financeira, com certeza muitas pessoas vão subir aqui para dar testemunhos maravilhosos. Outros, talvez, para mim e para você, vão parecer testemunhos muito pequenos, mas para aquela pessoa foi algo grande, foi um milagre que Deus fez. Então nós precisamos crer sim que Deus faz milagre na área financeira, mas nós precisamos também ser responsáveis. Nós precisamos ter a confiança e a responsabilidade de que aquilo que eu estou ofertando, semeando na casa do Senhor, não é algo momentâneo, ilusório ou emocional. Eu não posso simplesmente ofertar movido por uma emoção. Não tem não, mas isso aí eu uso cheque especial. Cuidado, irmão, porque depois seu cheque volta, e aí como é que vai ficar? Pastor, eu dei uma oferta de R$1.000 aí, de R$2.000, de R$500, e meu cheque voltou. Como é que faz? Irmão, como é que faz? Tem que devolver seu cheque, ou então repõe o valor. Mas veio vergonha sobre você,
porque você não planejou, você não foi semeador com zelo. Então, quando nós formos fazer isso, nós devemos fazer com zelo. E os coríntios faziam isso. Eles faziam mais do que o apóstolo Paulo esperava. Ele sempre era surpreendido. E eles também entregavam a si mesmo, ou seja, eles estavam dispostos a servir. E aí eu quero te falar algo para você, que quando eu estava lendo e fui estudar o livro de 2 Coríntios, principalmente capítulo 8 e 9, em relação à lição, que o Senhor falou comigo ao meu coração, porque nós ouvimos uma ministração, e o pastor falou assim: você vai ofertar, inclusive fizemos algo semelhante que outro dia, falou, se você não tem dinheiro, é um momento profético, você vai arrancar um botão de sua blusa, um anel, um brinco, e vai ministrar uma oferta, para que você fale, não, eu participei desse momento. E quando eu li isso aqui, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, queridos, você talvez pode estar desempregado, ou não ter condição mesmo de ofertar financeiramente. Oferte-se ao Senhor. Pastor, eu estou de férias, ou às vezes eu estou procurando emprego, então eu tenho aí meio período, ou 2 horas por dia, ou 2 horas por semana, eu queria fazer alguma coisa aqui na igreja, o que eu posso vir fazer? Irmão, só tem ligação que você pode fazer. Amém, pastor, eu venho fazer as ligações, eu venho fazer alguma coisa na igreja. Oferte-se a si mesmo ao Senhor, até mesmo porque nós não temos somente a sede, nós temos as congregações. Pastor, eu quero me ofertar, eu não tenho dinheiro não, mas a hora que for para levar um pastor na congregação, eu queria falar para o senhor que eu quero ofertar o combustível do meu carro, eu vou levar um obreiro para ministrar na congregação. Se oferte. Vocês estão entendendo, queridos? A igreja de Corinto tinha esse princípio, tinha esse comportamento. Uma outra atitude, que a oferta deve ser algo planejado, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que diz: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção, e não como avareza. Os macedônios ouviram também falar das ofertas de Corinto, era também um povo que estava ministrando ofertas altas para o reino do Senhor, e iam conhecer a igreja em Corinto. O que Paulo fez? Eu falei que esse povo é bom para ofertar, que eles estão mantendo a obra do Senhor. Agora só falta esse pessoal da Macedônia chegar em Corinto, e ninguém ter nada para ofertar, chegar lá, pegar todo mundo de surpresa. Então ele envia 2 dos seus discípulos, fala, vai, prepara, fala para ele que nós estamos indo, e para que eles preparem uma oferta. O que é isso, queridos? Paulo não estava ali vendendo o evangelho, Paulo não estava ali fazendo uma propaganda enganosa sobre Corinto. O que ele estava querendo fazer na vida daqueles irmãos era que, assim como o testemunho deles eram de homens e mulheres que mantinham a obra do Senhor com as suas ofertas, e as suas ofertas eram substanciais, que eles não fossem pegos de surpresa, que eles planejassem, que eles se preparassem, para que, havendo o momento oportuno, eles pudessem ofertar. E quando se fala de oferta nesse sentido da carta de 2 Coríntios, ele não está simplesmente falando, agora vamos recolher as ofertas como nós fizemos aqui. Eles estavam falando também de hospitalidade, de que aqueles irmãos que fossem chegar na igreja em Coríntios fossem bem recebidos, fossem bem hospedados e fossem muito bem tratados, porque quando, no contexto histórico, acontecia algo assim, você abria sua casa para receber alguém e dar do bom e do melhor para aquela pessoa, também era entendido como uma oferta para aquele irmão. Então ele estava mandando os seus discípulos, falando, olha, fala para a igreja em Corinto se preparar. É a mesma coisa hoje, queridos, que se nós tivéssemos um trabalho definido, assim como a ABM tem a construção da casa de recuperação. Então é anunciado, e você vai também se preparar, você vai se programar para ofertar.
O trabalho de ação social da igreja, você se programa para ofertar nesse projeto. Então você fala, não, eu posso ministrar uma oferta de R$50 por mês. Isso é então o quê? Você planejar a sua oferta. Então todo mês, a obra social da igreja sabe que com você, ela pode contar com R$50. Porque você planejou, você analisou as suas finanças e sabe que isso não será o quê? Não será peso para a sua vida, porque você planejou com antecedência. E ofertar é um ato de obediência, como a escola dominical, Bíblia e nós. Deuteronômio, capítulo 16, diz o seguinte, versículo 16 e 17, diz assim: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, cada qual conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Ele está falando aqui especificamente da oferta que o povo de Israel ia apresentar, mas o Senhor foi muito claro. Primeiro, ninguém apareça de mão vazia. Deus está dando uma determinação que eu e você devemos ofertar. Pastor, mas vai ter dia que eu não tenho dinheiro para ofertar, eu vou quebrar se eu ficar ofertando todo o culto, então eu vou parar de vir no culto. Irmão, não pare de vir no culto se você não tem dinheiro para ofertar. Não pare de vir para o culto. A primeira coisa que nós falamos, o que é oferta? É algo a mais que eu dou para o Senhor, não apenas como prova, mas como expressão do meu amor e da minha gratidão. Então, se você fala assim, Senhor, eu não tenho um centavo para te ofertar hoje, mas se oferte ao Senhor, se lance na presença do Senhor, para que Ele receba o seu coração quebrantado e sincero diante dEle, para que Ele olhe para você e fale, se você está falando que não tem dinheiro, mas você tem R$5 na sua carteira, então seja sincero diante do Senhor, seja honesto diante do Senhor, seja transparente com o Senhor, primeiro porque Ele conhece todas as coisas. Não adianta você falar assim, Deus, hoje eu estou tão triste, e faz carinha de triste, faz pose de vítima, e todo mundo fala, tadinho daquele irmão, mas na verdade você está aí, esbanjando alegria, esbanjando posses, e fazendo uma de coitadinho. O Senhor conhece o meu e o seu coração, então não temos o que eu e você possamos esconder dEle, porque Ele sabe todas as coisas. Amém? E como ofertar é um ato de obediência, e nós falamos também que você não pode negociar, eu quero deixar aqui uma palavrinha: Deus não faz barganha. Algumas pessoas, queridos, elas ofertam com maneira de receber bênção, e Deus não vai fazer troca com você. Ele abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, e usando quem Ele quiser. Ah, eu vou ofertar a Deus por causa disso, porque eu sei que Ele... Não, está errado. Se você está ofertando, pensando em fazer negócio com Deus, para de ofertar, irmão, porque vai dar errado. Nós conhecemos um caso de um empresário, não é dessa igreja, e ele não aceitava, não gostava nem de falar de crente, mas chegando na metade do segundo semestre, ele foi para a igreja, porque ele sabia que a igreja ia fazer uma festa de Réveillon muito grande, e ele começou a frequentar a igreja, e fechou o Réveillon. Depois do Réveillon, ele foi e recebeu, nunca mais ele apareceu na igreja. Esse empresário quase quebrou. Por quê? Porque a intenção dele de ir para a igreja não era para adorar a Deus, era apenas para pegar o negócio e depois esquecer, não a igreja, mas Deus. Então, se você faz negócio com Deus, cuidado, você está agindo errado. A sua oferta é expressão de amor e não nota promissória para Deus. Amém? Fala comigo assim: a minha oferta é expressão de amor e não a nota promissória para Deus. Porque quando você assina uma nota promissória, uma pessoa assina para você, você tem direito de cobrar. Eu quero te dizer, tudo que eu e você ofertarmos no Senhor, ofertarmos na casa do Senhor, na obra do Senhor, eu quero te dizer que a quantidade de dinheiro que você tiver no mundo para ofertar para o Senhor, Ele não vai ficar te devendo nada.
Não adianta eu e você pensarmos, não, eu ofertei, eu dei uma oferta de 50 mil reais, o Senhor agora está em débito comigo. O Senhor nunca vai nos dever nada, porque o maior preço Ele já pagou, o maior valor Ele já pagou, que foi morrer numa cruz. É nós que devemos tudo para Ele, é eu e você devemos tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ser, tudo que eu vou conquistar, eu devo ao Senhor e vou continuar devendo sempre, porque o maior preço Ele já pagou e a maior promessa Ele já me deu, que é da vida eterna, de estar um dia com Ele na glória. Eu e você somos devedor do Senhor e não tem como mudar isso, mas nós devemos expressar o nosso amor e a nossa gratidão. Cuidado, presta atenção, eu escrevi algo aqui para você. Cuidado, tem muito pastor vendendo bênção, falando que será resultado de oferta que você ministrar. Não compre bênção, bênção não se vende, bênção se conquista com preço pago em jejum, oração, palavra e fidelidade ao Senhor, aliança com o Senhor. Você tem que ser fiel ao Senhor, mas a bênção de Deus, você não pode comprar ela financeiramente. Você compra a sua bênção sendo realmente um servo fiel ao Senhor, sendo um homem e uma mulher temente a Deus, sendo um homem e uma mulher que não se desvia do caminho do Senhor, e nessa palavra você medita de dia e de noite. E quando as pessoas olham para você, ela vai falar assim: ali é um crente, ali é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Esse é o resultado de você alcançar a sua bênção. A bênção você jamais poderá comprá-la. Amém? Outro dia, meu filho virou para mim e falou assim, o Luiz Fernando, falou que queria ser batizado no Espírito Santo, que queria falar em línguas. E eu falei para ele assim: meu filho, você crê que o Senhor Jesus já te salvou? Ele: creio. Falei: então amém, porque a única coisa que é, e vamos usar o termo, de graça, é a salvação. O resto, você tem que pagar um preço de fidelidade para o Senhor. Você tem que pagar um preço de jejum, de oração, de leitura da palavra. Esse é o preço que o Senhor nos requer. Ele não vai requerer para te abençoar, para liberar o cumprimento de uma promessa. Ele não vai falar: assina uma promissória aqui para mim, que você vai dar uma oferta todo mês nesse valor. Deus não vende bênçãos. E uma dica que eu quero te dar: oferte aonde você está. Você é membro da Catedral da Família? Ministre a sua oferta aqui, querido. Sabe por quê? Você tem visto os resultados. Não que você vai cobrar: pastor Salmo, eu estou ofertando, eu quero ver o resultado. Mas aqui você vê o resultado da aplicação da sua oferta, da sua semeadura. Você vê aqui a igreja investindo no reino de Deus, o dinheiro que você ministra ao Senhor, a oferta que você ministra ao Senhor todos os cultos. Oferte na sua igreja local. Ali é onde você vê os frutos, ali é onde você vê o investimento feito na obra do Senhor através da sua oferta. E agora eu estou falando de financeiramente mesmo. Ah não, eu vou mandar uma oferta, não vou ofertar aqui na Catedral da Família não, porque a igreja já está bem, eu vou ofertar numa igreja lá na Bahia. Queridos, cuidado também, viu? Nós vimos, eu vou usar uma palavra aqui que vocês não vão gostar não, mas tem picareta demais nesse mundo. Pastor, o que é isso? Tem, irmãos. Essa semana é bom porque nós já estamos no embalo, né? Umas palavras mais duras, então eu vou pegar carona. Tem muito irmão e irmã por aí, tem muito profeta por aí falando que você precisa, olha, eu estou sentindo de Deus que você tem que ofertar uma quantia na minha vida. Eu estava orando e Deus me falou que você tem que dar uma oferta para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa: se Deus falou para ele, tem que falar para você também, irmão. Não aceita qualquer palavra não, sabe por quê? A palavra de Deus me dá base para mim e para você, para julgar a profecia. Deus falou que você tem que me ofertar 3 mil reais, irmão. Falou? Então tá bom, irmão, então eu vou orar, eu vou lá para dentro do meu quarto, ficar de joelho, vou orar e pedir confirmação de Deus. Se Deus falar comigo também que eu tenho que dar esse valor, aí acabou. Mas você é livre para falar: falou com você, irmão? Então vai ter que falar comigo também. Não deixe ser enganado, não deixe ser enganado. Amém? Irmãos, e a gente fala isso porque a gente tem amor. A gente
quer ver a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Então, as ofertas, ela não deve ser por negócio, ela não deve ser com tristeza ou com avareza, mas com alegria. E quando você faz, quase que coagido, obrigado, ou por negócio, você está ofertando com um propósito errado. E quando você semeia com um propósito errado, ou sementes estragadas, ou mesmo quando você semeia em terra que não é fértil, a sua semente vai se perder. Então, cuidado, porque assim como você semear, você vai colher. Se você semeia sementes estragadas, elas podem até começar a nascer uma plantinha, uma árvorezinha, mas com certeza os frutos podem ser amargos, os frutos podem não ser bons. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos colhendo, porque a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Que tipo de semente você está plantando? Que quantidade de semente você está lançando? E qual a qualidade da semente que você está plantando? Paulo, quando ele usa esse texto, e ele usa uma figura, rural, algo natural, ele está falando também de algo espiritual, para que os coríntios entendessem. Nós precisamos tomar cuidado para não lançarmos sementes estragadas. Não adianta você ter uma terra fértil e usar uma semente estragada. Nós cremos que a nossa igreja, o reino de Deus é uma terra fértil, mas nós cremos que a nossa igreja, que a igreja local, entendam, é um pedaço dessa terra, é um solo fértil no reino de Deus. Então, se você lança a sua semente, ela vai crescer, vai dar frutos, vai ser bênção na vida de outras pessoas e também será bênção na sua vida. Mas quando você lança essa semente com um propósito errado, é o que a lição nos fala sobre sementes estragadas. Então não adianta você ter aqui uma terra fértil e lançar sementes estragadas. Ou pode não nascer, ou pode nascer e não virar nada. Aí você olha aquela árvore e não dá frutos. E nós sabemos o resultado, porque Jesus passando viu uma figueira que não dava fruto. O que ele fez? Mandou arrancar. O que nós tiramos disso, queridos? Que aquela semente pode ter sido estragada quando foi semeada. Então ela cresceu, ela nasceu uma árvore, mas nunca deu fruto. Ou então, você planta uma semente e só deixa ela ali, joga uma sementinha, joga uma terra em cima e tchau para a semente, se vira. Nasce sozinha, cresce sozinha, dá fruto sozinho. Você nunca vai lá regar a sua semente. Você nunca vai lá fazer eu não mexo com jardim não, viu, queridos? Fazer um trieirinho lá em volta, para as formigas não pegar. Você nunca vai lá cuidar daquela semente. E para que a árvore cresça e dê fruto, ela precisa ser cuidada. A semente tem que ser colocada da maneira certa. Então, se você tiver terra fértil e semente estragada, semente mal cuidada, cuidado, o seu fruto pode não aparecer. Eu tenho ofertado na casa do Senhor, pastor, mas até hoje não vi nada. Se você acha que você oferta domingo e segunda-feira, Deus, ofertei ontem à noite, Senhor, cadê minha bênção? Até agora, já estou indo trabalhar e nada. Semente nós vamos ver daqui a pouco que ela demora. Eu fiquei assustado depois que eu vi o quanto tempo que uma tamarineira demora para dar frutos. Eu jamais imaginava, parece que é 60 anos, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, espere o tempo certo. E outra coisa, você só vai colher aquilo que você semear. Nós temos ouvido aqui isso várias vezes. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta arroz, colhe arroz. A palavra de Deus, ela nos deixa claro
o seguinte: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Você só vai plantar aquilo que você semear. E aí fica, né? Se você tem semeado fidelidade ao Senhor, você vai ter uma grande colheita. Se você não tem sido fiel, você não vai ter uma grande colheita. Se você tem semeado a pregação, você vai receber bênçãos espirituais. Tudo aquilo que você planta, você vai colher da mesma espécie. Fala comigo: é impossível colher algo diferente do que eu semear. E você semeou, e aí você fala: não, agora eu ofertei, pronto, Deus tem a obrigação de me abençoar, e tem que ser amanhã. Deus, eu estou te ofertando hoje, porque amanhã eu tenho um negócio para fechar, e eu preciso, o Senhor tem que abrir as portas. Espera aí, quem que é Deus? Ele ou você? Ele ou eu? Porque Deus tem que abrir? Não. Deus, eu conto com a sua misericórdia, eu estou na dependência do Senhor. Queridos, aprenda a viver na dependência do Senhor. Pode não ser agradável aos olhos, pode não ser, vamos usar aqui um termo, pode não ser muito emocionante, pode não parecer muito alegre, mas quando você vive na dependência do Senhor, na hora que você for dar o passo, alguém vai falar para você: não dá não, porque senão você vai cair, porque Deus vai cuidar de você. Aprenda a viver na dependência do Senhor. Oferte sim, mas saiba que toda semente tem um tempo para amadurecer, é o chamado tempo de maturação, e não é igual para todas as sementes. Na nossa lição, ela fala aqui que algumas produzem frutos dentro de um ano. O abacateiro, você planta aquela sementezinha pequena, que 7 anos você começa a colher abacate. A tamarineira, né, o pé de tamarindo, 60 anos, queridos. Eu fiquei assustado a hora que eu vi isso aqui. É tâmara. Pois é, mas na revista está. Porque eu fiquei assustado. Senão eu não vou plantar tamarindo nunca na minha vida, irmão. Imagina você plantar um pé de tamarindo e falar: Deus, eu estou plantando esse pé de tamarindo aqui para meus netos. Eu vou regar, mas eu nunca vou ver fruto dele. Então, eu fiquei assustado. É tâmara, né? Então, corrijam aí na sua revista, queridos, aonde está tamarineira, escreve tâmara, tamareira, tá? 60 anos. É uma árvore do deserto, né, moça? Que eu fiquei assustado. Eu falei: gente, deve ter algum erro de edição aqui, porque um pé de tamarindo demorar isso tudo. Amém. Outra coisa que nós devemos olhar é a importância do terreno. Na semeadura também é importante que se observe o tipo de terreno no qual se vai jogar a semente. Eu nunca vi ninguém falar assim: eu vou plantar toda a minha lavoura aqui nessa terra dura e seca, porque aqui vai germinar. Tirando o irmão lá da África do Sul, que plantou as batatas, e até hoje colhe batata, que é uma maravilha, eu nunca vi ninguém fazer isso. Você vai ter o tipo de terreno apropriado até para determinado tipo de lavoura. Então, você está numa terra fértil. Você quer uma terra fértil? Semeia no reino de Deus. Semeia na obra do Senhor. É uma terra que você irá ver os frutos aparecerem com certeza. Vocês vão ver os resultados da sua semente. E quando você semeia, você então começa a ver o quê? Os resultados dessa semeadura que você fez, dessa plantação, que será a colheita. Você precisa então entender de algumas leis dessa semeadura. A primeira é a lei do favor de Deus, que está em Filipenses 4,19. Eu coloquei para que a gente possa ganhar tempo. O meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você, de coração alegre, por gratidão, como expressão de amor ao Senhor, semeia no reino de Deus, nós temos a promessa de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Pastor, só financeira? Não, todas as nossas necessidades, financeiras, espirituais, emocionais, afetivas, na saúde familiar, todas as nossas necessidades, amém? Uma outra lei que nós precisamos entender também é a lei da abundância, porque cada um de nós é considerado um semeador que, dependendo do terreno, às vezes, ou dependendo da semente, você fala, mas ele está colhendo mais, eu estou colhendo menos. Como que está a sua semente? Que semente você tem lançado nas mãos do Senhor? E diz Mateus 13, 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Quando você semeia no reino de Deus, por amor, por gratidão, você terá então a promessa da abundância. Você terá então o cumprimento dessa palavra. Você verá então a abundância na colheita da sua vida. E uma outra lei também da semeadura é a multiplicação. Dele e será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Fala assim: eu vou semear e receberei uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso, queridos, é multiplicação. Mas volta a falar, quando você semeia, quando você oferta com alegria, gratidão e expressão de amor. Aquele menino deu 5 pães e 2 peixes, mas ele viu a multiplicação da sua oferta. Quando você vê a multiplicação da sua oferta, ela talvez pode multiplicar primeiro na vida de outras pessoas. A palavra não fala o que aconteceu com aquele menino depois. A palavra não fala o nome daquele menino. Alguém achou na palavra aí já alguma vez o nome desse rapaz? Então eu vou mostrar o nome dele para você. Fala assim, o nome daquele rapaz, fala assim, sou eu. Você é a pessoa que o Senhor espera, que deu 5 pães e 2 peixes. Eu e você somos, figuradamente, esse rapaz que ofertou, crendo que na mão de Jesus, ele iria ver a multiplicação. Quando eu e você temos esse entendimento, queridos, muitas das vezes, você verá, primeiro, a sua oferta se multiplicar, como bênção na vida de outras pessoas, e ainda não chegou a sua colheita, mas quando você fez isso como expressão de amor, você vai dar glória a Deus, porque você vai falar, eu estou vendo o resultado que a minha oferta proporcionou bênção na vida de outras pessoas. E quando você oferta com gratidão, você sabe agradecer a Deus, porque a sua semente é bênção na vida de outras pessoas. E aí quando fala de oferta e de semente, de colheita, o que muito se fala, prosperidade. Fala comigo assim, prosperidade e riqueza. Será que é igual ou é diferente, hein? Riqueza significa possuir bens materiais e muito dinheiro. Nossa, mas o irmão é tão rico, é sinal que ele tem muitos bens, que ele tem muito dinheiro e por aí afora. Agora, quando se fala de prosperidade, vai bem mais além. Prosperidade não é somente a área material, mas envolve emocional, espiritual, familiar e tudo na sua vida. Pastor, mas eu não tenho muito dinheiro. Queridos, muito tem sido falado sobre riqueza, sobre prosperidade na vida do crente, mas muita confusão também tem sido gerada na igreja, na vida do crente, por não entender isso aqui. E eu preciso que você preste muita atenção, porque nós precisamos lembrar, o Salmo 24 diz que o Senhor é dono de tudo, todas as coisas que há no céu
pertence ao Senhor, todas as coisas que há na terra pertencem ao Senhor, porque foi Ele que fez. Então, nós também temos que estar cientes de que eu e você, em Cristo Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, tudo que há na terra é do meu Pai, então também é meu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus falar para você assim: vou te dar 10 milhões amanhã cedo, você está preparado para administrar 10 milhões de dólares na sua vida amanhã cedo? A vontade de ter é muito grande, né, irmãos? Mas, vou fazer uma pergunta para vocês. Pensa em um segundo. O que você faria se Deus te desse 10 milhões de dólares agora? $1 milhão de dízimo. E se Deus te desse 50 milhões, o que você faria, queridos? A nossa resposta, não contrariando o que o pastor falou, como crentes, eu vou dar 5 milhões de dízimos, e é o certo. E aí a gente ouve, e eu ouvi isso, lá em Manaus. Pastor, eu joguei na cena, se eu ganhar, eu vou dar meu dízimo, eu vou construir uma igreja aqui. Eu tive que virar para o irmão e falar assim: irmão, pena que não tem jeito de sair lá pegar seu dinheiro de volta, né? E por quê? Eu falei: porque você não vai ganhar, irmão. O propósito não é esse. Deus não precisa desse tipo de coisa. Aí eu perguntei para ele: se você ganhar sozinho, o que você vai fazer? Pastor, não tem a mínima ideia. Irmão, se nós não sabemos nem o que vamos fazer com 50 milhões de reais, como que Deus vai dar 50 milhões de reais para a gente? Saiba o seguinte: eu sei o que eu vou fazer com o que eu tenho hoje, e eu vou me preparar para quando o Senhor me colocar no muito, eu saber administrar. Então, a gente ouve muito também irmãos, não vou dizer igreja, tem pastor recebendo dízimo de traficante hoje, viu? E a gente já ouviu, não vi não, ouvi o áudio de mulher que era dona de bordel, converteu, depois ele falar que depois que ela converteu virou uma maravilha, que ela passou a entregar o dízimo, que a clientela aumentou. Eu falei: gente do céu, que engano. É sério, a gente ri, mas isso é sério. Tá? A gente já ouviu testemunho desse jeito. Você vai no YouTube, você vê de tudo. Mas preste atenção. O Senhor, Ele quer te capacitar. O Senhor quer te preparar para que você possa, sim, ter condição de administrar muitos bens. Mas vai todo mundo ficar rico, amém? Vai todo mundo ficar rico, amém? Amém não, queridos. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: os pobres sempre terão convosco. Cuidado com o que você deixa entrar no seu ouvido. Vai todo mundo ficar rico, a cidade inteira vai ficar rica. Mentira. Os pobres sempre terão convosco. Está na palavra, se está na palavra, não tem como mudar, não tem como eu pregar diferente. Agora, eu posso ter um homem muito rico, sem nenhuma prosperidade, e eu posso ter um homem pobre, muito próspero. Pastor, que loucura é essa? Eu posso ter um homem pobre, uma família pobre, mas sem ausência, sem necessidade, porque prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade não é riqueza, queridos. Quando nós falamos de vida de prosperidade, eu estou falando que você vai ter uma vida sem necessidade, porque o Senhor, na sua infinita riqueza, suprirá as minhas e as suas necessidades.
Deus não vai falar assim, não, agora eu vou dar o luxo. Não, a palavra de Deus fala que Ele vai suprir as necessidades. O luxo é por minha conta e por sua conta. Amém? Pastor, para com isso. Olha aí, Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Eclesiastes 2:24-25, não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. O desfrutar do resultado do seu trabalho vem da mão de Deus. Pois separado deste quem? De Deus. Quem pode comer ou quem pode se alegrar? Pastor, graças a Deus, eu tenho tido muitos bens, Deus tem me dado muito dinheiro. Amém. Se você possui muitas riquezas, deve considerar como motivo de adoração ao Senhor. Deus está te dando dinheiro, meu irmão, minha irmã, é para que você, através das suas finanças, também adore ao Senhor, para que você, através das suas finanças, ajude a expandir o reino de Deus na terra. Nós temos ouvido aqui, ouvimos essa semana falar sobre pecado, ouvimos falar sobre a volta de Jesus. Eu quero te dizer que se você tem sido abençoado financeiramente, não é para que você retenha esse dinheiro, mas é para que você exerça o dom da liberalidade, oferte, semeie no reino de Deus, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Não queira ir para o céu sozinho, não. Queira chegar lá e falar assim: olha, você trouxe muita gente. Mas, Senhor, eu nem pregar direito, eu não pregava, eu até falava. Como o Renato falou antes, está na Bíblia não, viu, irmão? Isso é a segunda Darley. Mas Deus, eu era tão ruim para pregar, eu falava só para meus vizinhos, chamava para ir na igreja de vez em quando. E aí o anjo, né, para não dizer Deus, vai virar para você e falar assim: não, mas você lembra que quando foi levantada a oferta missionária, você contribuiu? Pois é, aquela sua oferta que se ministrou, possibilitou o pastor ir lá nos confins da terra, pregar a palavra, e por causa disso, pessoas foram salvas. Por isso, essas pessoas estão aqui. Não queiram entrar no reino do céu sozinhos. Tenha no seu coração que a sua oferta, que a sua semente, vai ajudar, e entenda, a proporcionar que outras pessoas ouçam a pregação, a palavra de Deus e sejam salvas. Quem quer ser rico? Eu queria, até o dia que eu aprendi esse versículo, né? Falo, Deus, eu ainda vou chegar lá. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba perdendo o pouco que tem. Usar mentira e desonestidade para conseguir fortuna acaba destruindo a vida do homem. Irmão, se você quer ficar rico da noite para o dia, esquece. Você vai perder até o pouquinho que você tem. Pastor, para de profetizar. Eu não estou profetizando, eu estou lendo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Aquele que quer ficar rico da noite para o dia, perde tudo que tem. Vai perder até o lençol, queridos. Por quê? É bíblico. Ninguém fica rico da noite para o dia de maneira honesta. E se você usar de desonestidade para aumentar os seus bens, saiba que você está destruindo a sua vida. Como assim, pastor? Se você é um empresário e tem defraudado os seus clientes, saiba que você está errando. Se você é funcionário de uma empresa que tem defraudado os clientes, começa a orar, ou para Deus mudar a empresa que você está trabalhando, ou para Deus te abrir uma porta nova. Não seja conivente. Pastor, mas o que você está falando, pastor? Eu estou falando de experiência. Eu fui trabalhar numa empresa que nós vendíamos um produto que vinha 2 frascos dentro. A empresa tirou os 2 frascos e começou a vender separado. Eu falei, eu não aceito isso. E nós fizemos uma oração, meu cunhado trabalhava comigo, e eu falei, Deus, muda a situação, ou então o Senhor fecha as portas de vez. Eu fui trabalhar de tarde, o dono da empresa me chamou. Darla, eu estou vendo que você é muito honesto, que você não está aceitando as normas. Eu falei, não aceito, sabe por quê? Porque isso vem dentro do produto, então eu não posso vender separado.
Ele, mas por quê? Eu falei, porque para mim isso aqui é roubo. Ele falou, mas então não dá para a gente continuar. Eu falei, então tá bom, não tem problema não. Mas você não pode ser conivente com isso. Comece a orar. Ou Deus vai mudar a mentalidade do seu patrão, ou Ele vai tirar você de lá e colocar num lugar muito melhor, que foi o que aconteceu comigo. Amém. Sabe por quê, queridos? Deus não vai mudar os seus princípios. Se você está semeando hoje, toda semente plantada tem o seu tempo próprio de germinação e produção de fruto. Toda colheita é para o tempo futuro. É impossível. Só naquela historinha de conto de fadas, né? João e o pé de feijão, que ele jogou e cresceu. Só em conto de fadas. Toda semente, ela tem o tempo que ela tem que morrer, germinar, crescer e dar o fruto. É impossível acontecer algo diferente. Você nunca vai ver uma semente brotar do nada e vai ver a árvore lá, pum, estourou um fruto. Não. É o tempo. Esse tempo vai acontecer na minha e na sua vida. Amém, queridos? Fala assim, a semente que eu lanço hoje irá crescer e frutificar. Aleluia. Fique de pé comigo. Eu quero orar por você. Hoje não é uma daquelas palavras que você chama para frente, mas eu quero te dizer que você aí no seu lugar, eu quero declarar a bênção de Deus sobre você. Nós temos um pouco da experiência do que é viver na dependência do Senhor, de ver as bênçãos, e às vezes de ver sementes tão pequenas se tornar frutos tão grandes. Eu quero que você creia dessa maneira. Saiba que o Senhor conhece, acima de tudo, o seu coração, que Ele não está olhando o valor da sua oferta, e que por causa da sua semente, queridos, o Brasil tem sido reconhecido lá fora como uma nação próspera. Isso é bíblico. Malaquias capítulo 3. E os povos verão que é uma terra deleitosa. O Brasil tem crescido por causa da oração, por causa da oferta, da semente lançada pela igreja. Creia nisso, tenha esse entendimento. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado porque nós ministramos a Tua palavra. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, gere no meu coração, no coração da minha família, no coração dos meus irmãos, no coração dos seus filhos, ó Deus, o desejo de semear no Teu reino, o desejo, Senhor, de estar contribuindo. Gere em nós, ó Pai, o dom da liberalidade, da generosidade, ó Pai, que nós possamos sim, conforme a Tua palavra, ofertar conforme lhe propôs o nosso coração, mas com alegria,
Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, ó Pai, todo sentimento contrário que a Tua palavra nos ensina, ó Pai. Livre-nos, ó Deus, de sermos questionadores, de sermos blasfemadores, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, livre-nos, ó Deus, de sermos homens e mulheres que estão murmurando, mas que nós possamos sim semear e saber esperar o tempo da colheita, ó Pai. Sabendo que a semente tem um tempo próprio para germinar, mas sabendo também, ó Pai, que aquilo que nós semeamos, nós veremos os frutos, ó Pai. É claro, ó Deus, nós temos a certeza que alguns frutos, ó Pai, virão antes. Nós poderemos ver frutos, ó Deus, no reino do Senhor, antes de vermos os frutos na nossa própria vida. Mas nós queremos te servir com fidelidade. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, libera uma bênção, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Uma bênção na área financeira, na área familiar, na área espiritual, na área ministerial, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo e declaro que cada um de nós aqui nessa manhã, ó Deus, somos semeadores do Teu reino, somos semeadores da boa palavra, ó Pai. Ainda que não sejamos semeadores financeiros, mas seremos sim, ó Deus, semeadores da Tua palavra, do Evangelho, da pregação da palavra viva do Senhor, semeadores da palavra de salvação, de libertação, ó Pai. Em nome de Jesus, molda em nós um caráter de semeador, para que o Seu nome seja engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.